Neumann, você me convocou neste fim de semana para a gente vir aqui conversar um pouco com o teu público num dia triste, num momento muito triste de despedida. De despedida de dois grandes nomes da cultura brasileira, Marcos Vilaça e Heloísa Teixeira, ambos imortais da Academia Brasileira de Letras. Sobre Heloísa Teixeira, o que eu tenho a te dizer aqui, Neumann, para o teu público, é que antes de ser imortal da Academia Brasileira de Letras, Heloísa Teixeira era professora. Foi alguém que militou na educação com garra, com coragem, com talento e de forma muito intensa e verdadeira. Em primeiro lugar, porque ocupou os espaços públicos ainda na década de 60, quando se formou, quando fez um curso de letras clássicas na PUC e depois fez mestrado e doutorado na UFRJ e foi professora. Professora, em 1969, ela já era professora emérita da casa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e não parou por aí. Eu imagino, Neumann, eu não tenho essa informação, mas eu imagino que Heloísa Teixeira, na década de 70, numa universidade, ela devia ser a única mulher, ou uma das únicas, ou certamente ela foi pioneira, não só trazendo para o debate na própria academia a condição feminina, mas vivendo essas transformações na vida de muitas, ou naquele momento de poucas mulheres brasileiras, que era deixar o espaço privado e ocupar as esferas públicas. Então, Heloísa Teixeira não parou por aí. Na sua condição de educadora, de professora, ela foi além dos muros das universidades. Isso, Neumann, na minha conhecendo essa trajetória acadêmica, porque eu também sou professora e me orgulho de estar aqui falando desta grande mulher que também foi professora. Isso é muito difícil, ficar só nessa coisa de dialogar com os pares. Heloísa Teixeira dialogou com mulheres fora do espaço acadêmico, dialogou com a periferia. Então, ela tem uma obra imensa, ela não tem não somente livros publicados, ela não é somente uma escritora, mas ela partiu para o lado prático da sua vivência enquanto mulher, enquanto acadêmica, e ocupou o espaço máximo dessa cultura brasileira, que foi a Academia Brasileira de Letras. E eu quis muito vir aqui, eu gostei muito da sua convocação, quis muito vir aqui saudar, celebrar esta mulher que nos deixa, Heloísa Teixeira, que certamente vai fazer muita falta, Neumann. Bem, Isabel, tudo isso que você falou é verdade, mas eu gostaria de lembrar a minha visão disso, que é a visão do leitor, né? E a Heloísa Teixeira, que nasceu em Ribeirão Preto, há 85 anos, ela tinha a mesma idade, por uma coincidência fantástica, né, do Marcos Vilaça. Ela produziu em 1976 uma antologia de poetas desconhecidos, jovens poetas, alunos dela na Universidade Federal, ou que a acompanhavam nas suas idas, como você falou, à periferia, e ela fez uma verdadeira revolução na história da poesia brasileira com essa antologia. Eu, por exemplo, sou fã ardoroso de vários poetas que ela citou, que ela reuniu, né? Eram 26 poetas que ela reuniu. O primeiro nome que me aparece aqui, Ana Cristina César, que foi um verdadeiro mito, né? A grande Ana Cristina César. Depois tem dois acadêmicos que saíram dessa antologia. O primeiro acadêmico é o Antônio Carlos Sequim e o segundo o Geraldinho Carneiro. Estão aí, felizmente, vivos, prontos para continuar o legado que começou
quando eles, inclusive, adotavam outros nomes, antes de adotarem esses nomes de o Sequim não, que é outro nome dele, mas o Geraldinho Carneiro tinha outro prenome, sobrenome, etc. Pois bem, além disso, eu quero citar Chico Alvim, que é um grande poeta, mora no exterior, mas é um grande poeta brasileiro, o Chacal, poeta ainda em atividade, do Bernardo Vilhena, o Ali Salomão, Torquato Neto, personagem de Caetano Veloso, que inspirou a belíssima canção antológica também, Cajuína. Além disso, o José Carlos Capinã, baiano, e parceiro de vários compositores brasileiros, inclusive Caetano, na música Clarice, um dos primeiros discos do Caetano, né? Na posse da Heloísa, a pessoa que a apresentou, outra grande escritora de livros infantis, Ana Maria Machado, disse: olha, eu não vou chamá-la de Aloísa Teixeira, não vou chamá-la de Aloísa Buarque de Holanda, eu vou chamá-la de Elô. Então, Isabel. Elô que virou um documentário feito pelo filho dela, no Canal Brasil, falando sobre a trajetória da Heloísa Teixeira. Vale registrar também, lembrar que ela, antes de ser Heloísa Teixeira, oficialmente, ela usava o nome Buarque de Holanda, que era o nome do ex-marido dela, e quando ela tomou posse na Academia Brasileira de Letras, ela abandonou o nome do marido, dizendo que queria ser ela mesma e que queria fazer uma homenagem à mãe, né? Teixeira era era o nome da sua mãe, e ela disse que queria morrer confortável, veja só, e que a sua passagem pela Academia Brasileira de Letras seria o seu último ato. Foi mais uma virada de página na trajetória de Heloísa Teixeira, que ia de encontro de forma muito completa com a sua própria trajetória como um grande nome do feminismo no Brasil. Ela também levou consigo a bandeira das questões étnico-raciais e, como a gente já ponderou aqui, foi uma mulher que dialogou com a periferia, que pôs a academia para dialogar com a periferia, sendo professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sendo imortal da Academia Brasileira de Letras. Esse trabalho dela, todo esse engajamento, continuou na ABL, na sua curta passagem. Neumann, essas duas pessoas nos deixaram em menos de 24 horas, com 85 anos, e eu saúdo aqui o meu conterrâneo nordestino, Marcos Vilaça, que deixou um grande contributo para a história brasileira, Coronéis. Já tive oportunidade de ler, Neumann também, e você vai nos dizer clássico. O que é que fica de Marcos Vilaça a partir de sua obra máxima. Vale salientar que aqui é a primeira edição que eu comprei no sebo. É um clássico que começa, que entra na tradição, que começa nesse livro aqui, que é o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Agora, isso foi em 1902. Em 1922, temos a Paraíba e seus problemas. Mas isso é um livro sobre a Paraíba, um pequeno estado. Não, isso aqui é um livro sobre o abandono em que o poder público no Brasil trata as coisas do interior do Nordeste, não apenas a seca, mas a má gestão pública, etc. E o Marcos Vilaça foi um brilhante nordestino, nasceu em Nazaré da Mata, em Pernambuco, e fez uma carreira brilhante, foi ministro, foi presidente do Tribunal de Contas da União, mas eu gostaria de me referir especificamente
a esse livro. Peço licença a você para resumir tudo nesse livro, porque eu considero Coronel Coronéis, Apogeu e Declínio do Coronelismo no Nordeste, um clássico à altura desses que eu citei, dos mestres dele, né? Euclides, Zé Américo e o citado pela Isabel, o Vitor Nunes Leal. Nunes Eu não Leal. citei, não. Você não citou. Mas Vitor Nunes Leal, que antes do Marcos Vilaça, também deu a sua contribuição sobre coronelismo no Brasil. Coronelismo e Chá de Volta, um livro que ele publicou em 1948. Esse aqui é da década de 60, é de 1965, a primeira edição. O livro da dupla, né? O Marcos e o Roberto Cavalcante de Albuquerque. Esse livro é de 1965. Agora, como eu disse, o Marcos Vinícius Vilaça, ele nasceu há 85 anos. Ou seja, ele nasceu e morreu nos mesmos anos que é uma coincidência, né? 1939, né? 1939, que a Luísa Teixeira, né? Agora, a respeito desse livro do Marcos Vilaça, que eu tenho uma devoração por ele, uma grande admiração, não apenas por ele, mas também pelo Roberto, irmão da Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque, autor de Luz do Abismo, obra-prima do romance brasileiro, publicado pela Bagaço, em Pernambuco, e pela Girafa, em São Paulo. Ele tem uma trajetória enorme, que esse livro é, digamos assim, o pináculo da sua existência, né, ao lado desses todos que eu citei. E nesse livro, Isabel, eles, os dois autores, né, eles se concentram em dois coronéis que viraram, inclusive, lenda no Brasil. O coronel Chico Heráclio, do Limoeiro, e o coronel Chico Romão, os dois Chicos, né, lá de Serrita, em Pernambuco. Mas eu gostaria de dizer que todos nós estamos muito abalados, que eles dois vão fazer muita falta, não apenas para a universidade, a academia, a cultura brasileira, mas para o Brasil, nesse momento difícil, vão fazer muita falta, tanto a Isabel, tanto a Heloísa, quanto o Marcos Vinícius Vilaça. É verdade, e coincidência que você pôs aqui autores, né, no caso o Marcos Vilaça, José Américo de Almeida e Euclides da Cunha, autores que foram indispensáveis, de fundamental importância para a gente entender o Brasil República. O Brasil no momento em que a República é fundada. Os três autores, todos imortais da Academia Brasileira de Letras, e que cada um ao seu modo, no caso do Marcos Vilaça e do Roberto Cavalcante, eles contribuíram demais para a gente entender, para a gente compreender a Primeira República, também chamada de República Velha, por dentro, a fundo, nas suas particularidades. E é um clássico a obra, por quê? Porque é impossível falar de Primeira República, é impossível falar desse momento fundacional da República Brasileira sem estudar toda essa estrutura de poder que se convencionou chamar de coronelismo. Então, porque eram coronéis da Guarda Nacional. Exatamente, é uma história longa, complexa, que a gente não vai adentrar aqui, mas é um registro importante a ser feito do porquê de essa obra ter se tornado um clássico da história, da cultura, da sociologia brasileira. É isso aí, Neumann. A gente veio aqui para trazer essa nossa conversa e lamentar a ausência chorar desses dois grandes brasileiros que partem.